Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você está se comunicando adequadamente para enriquecer? Você está usando melhor o seu repertório? Você está empregando todo o conhecimento especializado que você tem para chegar até o sucesso? Ou você acha que você já tem conhecimento o bastante? Ou você acha que você já aprendeu o suficiente? Ou você já acha que chegou lá, que está confortável com a vida que você tem atualmente, com a renda que você tem atualmente, com o conhecimento que você tem atualmente? Essa e outras perguntas a gente vai responder no vídeo de hoje. Submódulo Conhecimento Especializado, Comunicação. Então, a gente começou a ver nos vídeos anteriores sobre comunicação esse mapa mental aqui, ó. Então, você tem a mensagem que é pensada por quem vai comunicar e o entendimento que é também pensado de quem está entendendo a mensagem. Em quem está mandando ou emitindo a mensagem, você tem o que se chama de emissor da mensagem, e do outro lado, em quem está recebendo a mensagem, você tem o que se chama de receptor da mensagem. Essa troca, ela sempre necessariamente vai ter um ruído, sempre tem uma perda de informação no processo. Pô, Carbone, sempre, em todas as ocasiões? Sempre, em todas as ocasiões. Mesmo na transmissão de pensamento, que o autor até dá uma tentativa aí de explicar de forma meio en passant no módulo sobre o cérebro, ok? Então, mesmo a própria telepatia tem perda de informação? É claro que tem. Tá? Tudo tem perda de informação. Mesmo um conhecimento especulativamente de ficção científica, como a telepatia. E por que existe perda de entendimento e perda de significado e ruído nessa comunicação? Por uma simples razão. O repertório de quem está emitindo a mensagem não é o mesmo repertório de quem está recebendo a mensagem. É só por essa razão. E por que os repertórios são diferentes? Porque a perspectiva de quem está emitindo uma mensagem necessariamente será diferente da perspectiva de quem está recebendo a mensagem, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que saiba que necessariamente o que você quiser transmitir, o que você quiser comunicar, haverá uma perda de significado nisso. E você deve fazer uma gestão desse ruído para você lidar com as perdas de significado que a sua mensagem terá nas formas de comunicação que você quiser passar a tomar daí por diante, entendeu? Então, por exemplo, numa palestra, você deve partir do pressuposto em que o conhecimento médio ou a estatística é a maior probabilidade de êxito ou sucesso ou eficácia quando você quiser comunicar uma mensagem. Então, falar em termos mais populares pode ser mais predizente ao sucesso numa palestra, por exemplo, tá? Isso é óbvio que é uma generalização e toda generalização digamos assim, precipitada até essa própria generalização, e a gente entrou num paradoxo, mas não é esse o intuito aqui do vídeo de hoje, tá bom? Então, e aí você tem essa perda desse ruído, é melhor dizendo, a perda dessa informação no ruído, certo? Então, esse ruído, como é que você lida com ele? Aumentando o seu repertório. Por quê? Porque quanto maior for o seu repertório comunicacional, mais você vai saber adequar o seu repertório aos outros repertórios que existem. E é isso que eu quero dizer com, ok? Com repertório verbal e não verbal. O seu repertório verbal é tudo aquilo que envolve a linguagem falada, a linguagem verbal, o uso de sons ou o uso de palavras escritas, tá? E aqui existe uma certa curiosidade, tá bom? Vamos deixar com esse termo curiosidade, tá? Quando você lê um texto em silêncio,
né, sem falar, você lê mentalmente o texto ou você só contempla o texto, tá? Talvez você leia um texto escrito, repetindo a palavra em voz alta, entre aspas, na sua mente. Agora, você repete o texto em voz alta na sua mente, ou seja, você enuncia as palavras na sua mente. Isso é repertório verbal. E perceba que, portanto, quanto maior for o seu vocabulário, mais você terá repertório verbal para pensar em termos verbais. Ah, Carbone, existem pensamentos em termos não verbais? Sim, existem. Você já pensou num quadro, por exemplo, numa pintura? Tá aí, é um pensamento não verbal, muito simples, tá? Agora, você já pensou numa narrativa mental, por exemplo? Você tem um monólogo interior, por exemplo? Você conversa com você mesmo ou você mesma, por exemplo? Tá aí, isso é um exemplo de repertório verbal. E quando a gente fala de repertório verbal, necessariamente estamos falando do quê? De semântica, o significado daquele termo para você. A semântica, ela é influenciada pela cultura? Sim, é claro que é. Você tem aí, durante a história recente, nos últimos 200 anos, várias palavras que eram muito usadas e depois caíram em desuso e vice-versa, que não eram usadas e começaram a ser usadas, por exemplo. Aqui no Brasil, há, vai, 50 anos atrás, 50 ainda é muito pouco, uns 70 anos atrás, era uma gíria muito comum elogiar as pessoas chamando-as de pão. Era um elogio você chamar alguém de pão. Hoje em dia, isso é completamente absurdo você chamar alguém de pão, tá bom? Mas era um elogio, tá? Se você perguntar para sua avó ou para o seu vô, talvez ele se lembre disso e talvez sorria também. E, por exemplo, outra gíria é uma brasa. Uma brasa é uma outra gíria antiquada pra caramba, tá? O que hoje é chamado mais ou menos de legal, ou bacana, ou, sabe, animal, ou, enfim, outros termos que semanticamente querem dizer algo aprazível, tá? Ou algo, digamos assim, interessante. E aí você perceba que você chamar algo de animal, as semânticas, elas são distintas em momentos distintos. Animal pode ser um elogio e pode ser uma crítica ao mesmo tempo. Se você chamar uma pessoa de animal, de repente, ela pode entender errado, dependendo da sua entonação, dependendo do contexto, do momento, sabe, de várias variáveis. É isso o que consiste num repertório verbal insuficiente. Quando você tem, digamos assim, múltiplos significados para um mesmo termo, existe a possibilidade, ou melhor dizendo, a probabilidade maior da pessoa entendendo o que você está dizendo, existe a probabilidade estatística dela entender outra coisa além do que você quis dizer. Vamos supor que você quis elogiar a pessoa ao falar que algo foi animal, assim, foi muito legal. A pessoa pode entender errado e entender que você usou um termo pejorativo chamando-a de animal, ou seja, diminuindo o potencial intelectivo da pessoa, e ela pode se ofender. Então perceba que um repertório mais requintado evita ou mitiga esse tipo de ocorrência, esse tipo de probabilidade. Não elimina, mas diminui bastante, tá? Então, quando ao invés de você usar animal ou você usar qualquer outra gíria de múltiplos significados, você usa uma palavra, um termo um pouco mais específico, essa chance reduz. E por mais que eu falando assim para você pode parecer uma coisa assim tão banal, né, tão simplória, né? Que exemplinho mais tosquinho esse, Carbone, né? Quer dizer que agora eu vou ter que ficar medindo as minhas palavras em qualquer circunstância, vou ter que ficar usando termos difíceis para me expressar.
Não é exatamente isso que eu quis dizer. É o seguinte, significa que com um repertório melhor, você terá um arsenal melhor de comunicação no mundo. Perceba que você pode usar uma gíria, você pode continuar usando um vocabulário mais simples, mas você também pode usar um vocabulário mais complexo. Tudo depende da detecção de repertório que você pode fazer, e é o tema que a gente terminou o vídeo anterior falando sobre ele, e é o embalo, o momentum do vídeo atual, a gente continuar falando sobre isso, detecção de repertório. Então, você tem o repertório verbal, que consiste nisso, além da... Então, a gente falou de semântica, tá? Isso não está no slide, então anota aí. Você tem a semântica. Que mais além da semântica você tem? Você tem a gramática, tá? Você tem a gramática. Então, a gramática é o quê? A estruturação lógica das palavras, que nada mais são do que entonações específicas de fonemas, de sons. Nada mais, nada menos, tá? O que é um fonema? Um fonema é um termo chique para dizer o quê? Um som verbalizado através da boca, da tensão das cordas vocais, do posicionamento da língua, da contração ou distensão, digamos assim, ou expansão do diafragma e por aí vai. Ou seja, é você falar, tá? É o ar saindo através do seu canal vocal, digamos assim. O som que esse som faz é um fonema. Então, por exemplo, s é um fonema. E você escrevendo isso seria S. E aí essa escrita do fonema é a escrita propriamente dita. E aí você tem a gramática, que é todo esse sistema de escrita organizado de uma maneira lógica, seguindo padrões convencionalmente estabelecidos ao longo do tempo. Convencionalmente estabelecidos. Vale ressaltar esse ponto. Por quê? Convencionalmente estabelecidos, e por que é importante ressaltar isso? Porque existem coisas que entram em desuso, como, por exemplo, elogiar alguém chamando a pessoa de pão. Isso caiu em desuso, ok? Se você for ler Camões, por exemplo, se você for ler os Lusíadas, um texto clássico aí de, sei lá, que currículo escolar deve ter isso, você vai ver que está escrito de uma maneira completamente enfadonha. Não é o textinho do TikTok que tem nas legendas que você acessa hoje. E por quê? Porque aquilo era utilizado naquela época, 500 anos atrás. Hoje mudou. Hoje a galera usa abreviações de palavras. Ao invés de escrever o que, né, por extenso, a pessoa escreve ok. O e que tudo junto. Olha que beleza, né? Para economizar tempo de digitação. E uma série de outras características de comunicação verbal. E aí, olha que interessante. Adiciona-se à comunicação verbal uma comunicação logográfica. Isso aqui é conteúdo bônus, tá? Tá extra. Não tem no slide, ok? Então, presta atenção no que eu estou te falando e anota essas palavras aí se você quiser. Logográfica. O que quer dizer comunicação logográfica? Lembra de logos? Então, né? E gráfico. O que quer dizer gráfico? Gráfico, imagem. Logos é, neste contexto, um significado semântico atribuído a uma imagem. Então, logográfico é o quê? Uma imagem com significado. O emoji, sabe? O emoji, por exemplo, da carinha com meio sorriso tem um significado. O emoji, por exemplo, de gotinhas d'água saindo tem semânticas e significados diferentes dependendo do contexto, entendeu? Esse tipo de coisa é um fenômeno mais recente. Começou lá no chatzinho da década de 90, 1990, e depois passou por várias transformações. Aí teve o MSN, teve o Orkut, teve o MySpace, teve o Facebook, e aí o WhatsApp inaugurou essa parada dos emojis. Antes eles eram chamados de emoticons, né? Agora são os emojis. E aí você tem os emojis clássicos, e aí você tem emojis que são lançados em pacotes extras, tem emoji de zumbi, tem emoji de carinha de tonalidades de cor de pele diferentes. Então,
você vê que isso vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Isso é uma comunicação também verbal. Também verbal. Porque está no contexto de uma comunicação verbal, como, por exemplo, o WhatsApp, o Discord, tá? Mas não é necessariamente o emoji uma comunicação verbal. Então, você entende que tem nuances em relação a isso que faz parte do seu repertório, ou pelo menos deve fazer, para você aprimorar a sua comunicação verbal, tá? Então, e isso, o fator cultural tem um peso muito grande nesse tipo de coisa. Muito grande. Existem termos que não existiam antes e passaram a existir. E quanto mais você estuda essa parte da comunicação no contexto cultural, mais você vai aproximando o seu repertório do repertório das outras pessoas e mais conexão você pode criar com as outras pessoas. É por isso que, para você entender como é que pensa uma criança de 10 anos hoje, por exemplo, que fica jogando no videogame online, você tem que entender como é que essa galera se comunica. E se você não sabe, então aprenda, veja, estude. E aí você vai entender como é que funciona essa comunicação. Existem várias ramificações de comunicações nesse sentido. Eu vou dar um exemplo um pouco específico. Existem pessoas que fazem set lists de Spotify, por exemplo, ou playlists de Spotify, e mandam para outras pessoas, ou disponibilizam essas playlists. E isso é uma maneira de você se comunicar também. É uma comunicação verbal? É, em parte. Se a música tem uma canção, é verbal. Mas é um outro fenômeno que não existia antes do Spotify existir, por exemplo. Hoje, você criar uma playlist no Spotify e compartilhar com alguém é uma maneira de você se comunicar com a pessoa. E você tem o seu repertório não verbal. Isso, né, mistura verbal e não verbal nesse contexto todo. Então, vê lá no seu slide, no seu mapa mental, para você ir acompanhando e ver onde se encaixa cada parada aonde. E olha só, tem um fenômeno de comunicação muito interessante nesse tipo de coisa. É a comunicação através dos memes, tá? Dos memes. Essas comunicações, elas existe uma mensagem por trás delas? Existe. Cada meme tem uma mensagem? Tem. Por mais satírica que seja a mensagem, é uma mensagem? É. Por mais debochada ou zombaria ou zombesca, né, ou, enfim, que seja a mensagem, por mais zombaria que tenha a mensagem, tem uma mensagem? Tem. E muito do humor tenta disfarçar uma mensagem, digamos assim, cáustica, ou seja, uma mensagem mais, digamos assim, dependendo do contexto, mais pessimista ou cínica, dependendo da situação. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Porque eu usei uma enxurrada de termos difíceis e ainda não terminei o meu argumento para você entender onde eu quero chegar. O que é cínico? Cínico é basicamente uma filosofia hipócrita. O que é cáustico? Cáustico é algo que é corrosivo, tá? Só para fechar esse parênteses para eu explicar os termos difíceis. Então, onde eu quero chegar com essa comunicação que eu estou fazendo? Ah, se você não sabe o que é hipócrita, é alguém cuja conduta não está alinhada com o discurso da pessoa, tá bom? Então, discurso diferente da ação. E ações que incorrem em situações que vão no sentido oposto ou contrário no discurso, tá? Quando isso é feito de maneira consciente, chama-se a pessoa de hipócrita, para simbolizar esse tipo de situação, tá? Só para terminar as definições aqui. Então, existe uma maneira de você se comunicar através de memes. Olha só, segue o bonde aqui que o ponto que eu vou formar no argumento vai ser maneiro. Esses memes, eles começaram lá em meados de 2005, sabe? Há muito tempo atrás, 2005, onde a internet estava engatinhando ainda, tá? Esses memes, eles se originaram como quadrinhos, simbolizando situações do cotidiano em que há uma certa relacionabilidade.
Ou seja, você se identifica com a situação e você pensa, putz, nossa, é isso mesmo. Esse fenômeno de identificação contextual gera a proliferação dos memes, ou o efeito viral dos memes. Um meme só se prolifera se ele tem essa capacidade, esse teor de conversar com situações diferentes que tenham esse fator de relacionabilidade, ou seja, ressonância da pessoa putz, se identificar com aquilo, de se ver na situação retratada no quadrinho ou no meme. Quando há essa ressonância, quando há essa identificação de quem vê o meme, da situação retratada no meme, há uma probabilidade dessa pessoa querer divulgar o meme como se fosse uma extensão da emoção, do sentimento que a própria pessoa tem da situação que ela passa. Então, de certo modo, existe uma apropriação do meme num intuito, num movimento social da pessoa querer comunicar uma mensagem para estabelecer um vínculo, uma conexão com outra pessoa, de modo que essa outra pessoa também entenda o que o meme está querendo simbolizar. E esse entendimento, meu, presta atenção nisso, que isso vai explodir a sua mente, cara. Olha só, no final das contas, as pessoas terceirizam a conexão através dos memes. Elas terceirizam a relacionabilidade social através dos memes. Aí, como assim, Carbone? O que você está querendo dizer, cara? Meu, isso aqui não estava absolutamente no roteiro. Mas agora, meu, virou improviso, então vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar aqui de bate-pronto um exemplo. Olha só, né? Um in before. Então, olha que maravilha, né? As maravilhas do in before da interweb. Então, vou compartilhar a tela aqui, meu. Vou fazer um improvisation absoluto aqui, cara. E vamos ver se vai dar certo essa bodega aqui. Vamos lá. Vamos ver. Compartilhando tela. E foi. Olha só. Meme, tá? Coloquei aqui no Google Imagens para você ver. E aí já tinha um in before. Aí o que é in before? É basicamente você deixar uma condição de como se fosse uma capacidade preditiva, né? Alguém provavelmente vai querer explicar o meme e colocaram aí, ui, eles vão explicar o meme. Pois é, acertou. Então, o que é isso aqui, ó? Vamos pegar e explicar essa bodega, a explicação da explicação, né? Então, fazendo aí um inception explicativo. Qual que é a relacionabilidade desse meme aqui? Você tem a parte verbal da comunicação e você tem a parte não verbal da comunicação. Aí, olha só, você tem essa pessoa representada através desse desenho, tá? É uma personalidade com uma certa fama, tá? Mas antes, e independentemente da fama, da personalidade, qual que é o fator interessante aqui do meme, que gera essa relacionabilidade? A postura da pessoa, que revela o quê? Um contexto, que revela o quê? Uma situação. Uma situação de, nossa, chegou um entendido da parada para falar sobre as coisas. Nossa, vai explicar o meme, caramba. E em algum momento da sua vida, você passou por algo assim, ou conhece alguém que passou por algo assim, ou pelo menos consegue imaginar o que quer dizer algo assim. Esse é o poder viralizador do meme, o de retratar uma situação de relacionabilidade, ou seja, que gera vínculo e conexão com outras pessoas. Uma situação relativa a você e a outras pessoas simultaneamente. E o fato de você querer difundir esse meme, o efeito viral do meme, é subproduto do quê?
da sua vontade de se conectar com outras pessoas, nem que seja terceirizando essa conexão através de uma contemplação do meme e uma risadinha. Ah, o meme, que engraçado. Se você mandar isso para alguém, muito provavelmente, subconscientemente, o que, que você tenta gerar? Conexão, cara. Isso é marketing, meu. Põe isso na sua cabeça, isso é marketing, cara. Olha só, um meme aqui, tá? Antes do café e depois do café. Antes do café, uma carinha photoshopada de um gato. Aí você tem todo o contexto de gatos e tudo mais, e toda uma vertente enorme de vídeos de gatinhos que eram, diga-se de passagem, mais famosos nos anos 2000. E aí, depois do café, mais uma photoshopada, o gato trilouco, com a dilatação suprema na retina, virou um risco o olho do gato, e aparentemente ligadão, né? Então, isso é o quê? É uma retratação de uma situação cotidiana, cara. Aí você tem a tiazinha do grupo do WhatsApp que manda essa mensagem e, no fundo, o que a tiazinha do grupo do WhatsApp quer? Vínculo, conexão com pessoas como você. É isso que ela quer. E assim como você e outras pessoas também querem. Por quê? Porque as pessoas são seres sociais. Então, aí você tem, por exemplo, o meme da garotinha com a casa pegando fogo e ela olhando. E o que, que implica isso? Como se ela fosse a responsável por isso e ninguém suspeitaria dela. E aí é uma espécie de satisfação por não ser detectada por ninguém. E ainda com digamos assim, uma sugestão de que ela ainda pode ocasionar outras travessuras do gênero em outros lugares. É basicamente isso o significado desse meme. Aí você tem ainda aqui, ó, a garotinha cresceu e é uma foto pública. Aí ela tá grande hoje. Na época do meme ela tava pequena. E aí você tem vários e vários memes, todos eles com o mesmo padrão. Aqui, eu sei o que é meme. Aí a pessoa tá sorrindo. E aí, essa é uma vertente de uma propaganda mais antiga ainda, né? Nos filmes e tudo mais. Não o meme em si, mas o pareamento do sorriso ser associado a uma situação feliz, o que em absoluto não é verdade, mas é como se fosse utilizado aí em mídias televisivas, etc e tal. Então, teoricamente, o quê? A pessoa saber o que é meme é engraçado, é feliz, é alegre. Por quê? Porque ela se conecta com outras pessoas, mas não sabe explicar direito. Ah, que triste. Aí a pessoa fica mais sisuda, mais de cara fechada. E por aí vai. E aí tem os memes mais debochados. Aí, não estou disposta. Aí tem aquela coisa assim, por fora tá com uma expressão e por dentro tá com outra, e por aí vai, cara. Aí você tem uma série de divergências, principalmente pegando aí década de 2020, tá? Uma ascensão assim meteórica de memes mais no termo do deboche, tá? Então, assim, aí vai, cara, aí vai longe, entendeu? Porque cada meme é cada situação que é relacionável de maneira diferente da outra, tá? Situações diferentes, todos eles têm o mesmo intuito, relacionabilidade social. E existe toda uma rede de comunicação por memes. Comunicação direta e comunicação indireta por memes, ou seja, comunicação explícita, por exemplo, o meme lá que tem um texto, e a comunicação implícita, o significado semântico, contextual, atribuído ao meme. Agora, perceba que é a interseção da relacionabilidade, ou seja, do conteúdo que você entende no meme, que gera o terreno comum dessa conexão. Mas e a sua perspectiva única? Entende?
Então, esse é, digamos assim, uma espécie de fator que não é considerado nas comunicações de maneira geral. O que você comunica só é entendido pela pessoa na extensão do repertório da pessoa. Se a pessoa não tem repertório para entender o que você quis dizer, ou seja, se não existe uma interseção, pega um diagrama de Venn, por exemplo, né? Ou seja, dois círculos com interseção, tá? Para você que não sabe o que é diagrama de Venn, não se preocupe, cara, eu explico aqui para você. Olha só, vamos lá, compartilhar a tela novamente e mostrar o que é um diagrama de Venn. Isso é uma coisa enfadonha que você deve ter visto em alguma aula enfadonha aí de matemática, tá? Então, você tem isso aqui, ó, cor azul misturada com cor amarela da cor verde, simples assim, tá? Ou seja, imagina que o amarelo, ou seja, o círculo da esquerda, é você comunicando alguma coisa. Imagina que o azul, o círculo da direita, é a outra pessoa, o público-alvo. O que você vai comunicar só vai ser entendido na extensão da interseção de ambos os repertórios. Quando o seu repertório, que está aqui em amarelo, e o repertório da pessoa que está em azul se encontram, aí sim gera-se um entendimento. É por isso que só o seu repertório não adianta nada. Só o repertório da pessoa também não adianta nada. Para existir entendimento, tem que ter o quê? A mescla, a mistura de repertórios. E a maneira mais segura de você ter um repertório que seja entendível por outras pessoas é ampliar o seu repertório. Se você aumentar o tamanho do círculo amarelo aqui, eventualmente você vai abarcar o círculo azul. Se ele crescer, se o círculo amarelo crescer, ele vai aumentar de diâmetro e, consequentemente, vai englobar, digamos assim, o círculo azul. E aí, você vai ter mais repertório e vai entender o repertório que antes você não entendia. É isso que significa você ampliar o seu conhecimento, tá? É isso que significa você ampliar o seu repertório, para você expandir o diâmetro do seu círculo amarelo, neste caso, para chegar até o diâmetro do círculo azul. Ok? Vamos voltar aqui, tá? Você vê que para falar de comunicação, o bagulho é complexo e dá para pegar umas vertentes assim que, meu, vai longe a vertente, entendeu? Comecei a falar de meme, não tinha isso planejado no roteiro, mas foi fluindo, então tá bom. Então, memes, né? Agora, perceba a comunicação por trás dos memes. Perceba a mensagem por trás dos memes. Perceba o deboche implícito por trás dos memes. E mais importante ainda, perceba que o deboche é um ataque a você quando é usado contra você. Perceba que alguém debochando de você é alguém te menosprezando, alguém tentando diminuir o seu valor intrínseco. E quando alguém tenta diminuir o seu valor intrínseco e você deixa, você concorda que você tem menos valor do que realmente tem. E aí você entra numa pira de raciocínio fantasioso, wishful thinking. Portanto, o deboche é uma arma. Saiba se defender desta arma. Na comunicação, o deboche é uma arma muito utilizada para tentar passar sob o radar como se não fosse uma agressão, mas no fundo é uma agressão. E você sabe que no fundo é uma agressão. Em algum lugar do seu subconsciente, você sabe que uma pessoa debochada é uma pessoa que está te agredindo. E esse deboche, ele pode ser inconsciente da pessoa. Então, a pessoa pode agredir sem ter consciência que está agredindo. E aí você gera um baita de um problema social. Por quê? Você pode ofender ou agredir outras pessoas sem ter consciência desse fato. Na sua comunicação, na sua maneira de se expressar, você pode e muito provavelmente vai ofender alguém. E aí o que acontece? Se a sua comunicação ela é pautada para não ofender as pessoas, você não fala nada, porque eventualmente qualquer coisa vai ser interpretada de maneira ofensiva por alguém. Sabe por quê?
Porque pode ter alguém que simplesmente esteja num dia em que a pessoa sai de casa para buscar pessoas para se sentir ofendida. Pode ter alguém assim. Pode ter alguém que busque alguém para culpar. Simples assim. Então perceba que numa estrutura social, a comunicação ela deve ter algum tipo de baliza. Nem que essa baliza, ou seja, esse norte, esse parâmetro, seja a sua própria vontade, o seu próprio livre-arbítrio. Sabendo que, de uma forma ou de outra, o que você falar pode ser mal compreendido. Quer um outro exemplo bem clássico disso? Tá? Um exemplo bem clássico disso, tá? Percebe, cara, que assim é impossível você, né, se comunicar sem ofender alguém. É impossível. Saiba disso, tá? Eu vou te provar por que que é impossível. Olha só. Vamos lá, compartilhando tela novamente. Para você que fica todo cabreiro assim de repente errar o pronome do coleguinha ou da coleguinha ou de coleguinha, tanto faz. Olha só. Imagina se você fosse o CEO dessa empresa aqui na Austrália, tá bom? E agora? E agora, cara? A joalheria chama bunda. Cara, a joalheria chama bunda, velho. Então você imagina como é que deve estar o cara, porque ó, os BR Rue 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 invadiram a página no Facebook da joalheria australiana Bunda. Pra falar o quê? Ah, bunda e anel. É uma piada pronta, cara. Bunda e anel. Ah, bunda diamante. Dá a joia pra pessoa para pegar a bunda dela e por aí vai. Ou a bunda dele, tanto faz, cara. Entendeu? Então, cara, é impossível você se comunicar sem ofender alguém. Ou, por exemplo, ser motivo de chacota de alguém. Agora, perceba que, se você for motivo de zombaria, de deboche e tudo mais, isso é uma consequência hostil da comunicação. É hostil. Então, o cara talvez não sabia que bunda significava o quê? Significava traseiro, glúteos e região do quadril em outro idioma, cara, entendeu? Caramba, meu. Então, é, tem isso. Então, saiba que se o próprio CEO da joalheria lá, que tem grana, tem escolaridade, o cara estudou, o cara fala inglês e tudo mais, o cara não escapou de uma decisão, digamos assim, não tão feliz quanto poderia ser na hora de pensar no nome da loja, né? E aí acabou ficando essa bunda aí, entendeu? Bom, tudo isso para dizer que quanto mais você amplia o seu repertório, menos você passará por situações lamentáveis como essa daí, cara. Entendeu? O cara, se tivesse um repertório de português, por exemplo, não cometeria essa decisão aí um tanto quanto meio estranha, certo? Então, quanto mais você expandir o seu repertório, mais você ganhará. Esse é o primeiro ponto do vídeo de hoje, tá? O segundo ponto é o seguinte: quanto mais você detecta, ou quanto melhor você consegue detectar o repertório das outras pessoas que você interage, maior será a sua capacidade de se sintonizar no mesmo nível do repertório das outras pessoas. E perceba que isso pode ser em variantes distintas. Você pode sintonizar no repertório da pessoa falando através de memes, se for o caso. Existem várias páginas no Facebook, páginas profissionais, que ganham dinheiro produzindo memes de vários tipos. Memes mais sérios, memes mais para páginas mais corporativas, memes usados em anúncios, memes usados para esculachar mesmo. E páginas produtoras de memes em massa que ganham dinheiro através das visualizações dos memes. Tá cheio disso, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Por quê? Porque o que ganha dinheiro, na verdade? Qual que é
o precursor do dinheiro não é o meme, é o intuito por trás do meme, que é o quê? É a comunicação, é o estabelecimento de vínculos e trocas entre as pessoas. Esse é o ponto. Quanto mais você for capaz, quanto mais habilidade você tiver em estabelecer comunicações e trocas e vínculos e conexões entre as pessoas, maior será a sua capacidade de gerar dinheiro. Quanto mais assertiva for a sua comunicação, quanto maior empatia você tiver, quanto mais você conseguir se conectar com a realidade da outra pessoa e juntar isso, o seu valor, pronto. Aí é uma persuasão. E futuramente uma venda. Entendeu? Então, olha só, você tem o quê? Você tem a comunicação, aí você tem o seu repertório. Tá? Tem comunicação, repertório. Aí o seu repertório, a adequação de repertório gera conexão. A conexão, quando você sintoniza na mesma frequência da outra pessoa, maior é a sua habilidade, maior pode se tornar a sua habilidade de persuasão ou de convencimento. Quando você adiciona o seu valor, ou melhor, quando você pareia, quando você coloca junto o seu valor, ou até mesmo quando você demonstra o seu valor após ter estabelecido uma conexão. Isso é persuasão. Tá? Isso é persuasão. Então você tem a comunicação de maneira geral. Falar. O carro do ovo é uma comunicação. Agora você tem uma comunicação assertiva, um repertório que está lá naquela esfera lá, que está mais no azul, ou seja, que entrou mais naquela esfera e que consegue, digamos assim, ser mais assertivo na comunicação, consegue falar e expressar e comunicar, etc., coisas que ressoam mais com a realidade do repertório de quem está escutando aquilo. Quanto mais você for capaz de estabelecer conexão, é só uma questão de você unir o seu valor, unir a sua perspectiva, o seu ponto de vista ao estabelecimento da conexão, à conexão em si, e aí você gera a persuasão. Então, o ponto de vista acrescido à conexão, persuasão. O valor acrescido à conexão é a venda. Bom? O valor acrescido à conexão é a venda. E como é que você sabe o valor? Perguntando, comunicando-se com a pessoa. Quando você entende o repertório da pessoa, você entende também o quê? O que a pessoa quer. Só existe meme porque existe demanda por memes. E se você for dizer isso de outra maneira, só existem terrenos em comum de comunicações entre as pessoas, por quê? Porque existem impulsos, existem movimentos no sentido de estabelecer conexões comuns entre as pessoas, ou seja, terrenos em comum, sabe? Termos entendíveis pelas pessoas. E isso é um movimento em massa. A demanda por memes ou a demanda por relacionabilidade social é muito alta. Por quê? Porque existe um movimento social feito neste sentido. Um movimento social pela expressão e comunicação a fim de criar o quê? Um complexo social de entendimento, de repertório, de memória. Um complexo social de memória é o quê? É a internet, é um repertório público, por exemplo. Então, quando isso está acessível a você e você pode digitar meme e dar risadinhas ao você entender o tipo de semântica contextual que aquela imagem simboliza, você está acessando o quê? Algo produzido por outra pessoa. E aí você está se conectando com a comunicação da outra pessoa. Você está no círculo azul, no caso. Ou melhor dizendo, você está no círculo verde, no caso, neste contexto aqui. Por quê? Porque o círculo verde é justamente aquela interseção
das duas circunferências. Eu vou mostrar aqui novamente para você e vai ficar mais claro, tá? Bagulho totalmente improvisado. Então, excuse quaisquer inconsistências com o restante do conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para você entender melhor o que eu quero dizer. Olha só. Então você tem os memes. O que é o meme? Essa área verde aqui, ó. O meme é essa área aqui do meio. Aí você, vamos supor que você seja, tem que ser amarelo o círculo. Pode ser amarelo, pode ser cor de rosa, pode ser a cor que você quiser, cara. São só exemplos, tá bom? Aí tem aqui o círculo verde, tá? O círculo verde pode ser outra cor? Pode. É que, assim, na prática, se você misturar as cores amarelo e azul, você vai ter verde. Então, aqui foi conveniente esse exemplo aqui. Então, você, supondo que você seja aqui o círculo amarelo, é você que busca o meme. A pessoa é a pessoa que criou o meme. E o entendimento que você tem é o entendimento parcial da pessoa e seu. Mas é um entendimento comum. No marketing é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que aqui você tem o seu valor, aqui você tem o valor que a pessoa busca, e aqui no meio você tem o quê? A conexão e a troca. E o marketing é apenas você encontrar o círculo certo para você. É só isso. Encontrar o círculo certo para você compartilhar o seu valor e conseguir uma troca financeira com isso, conseguir uma grana. Ou conseguir um outro serviço e por aí vai, cara, entendeu? É só isso. Então, a maioria das pessoas que eu tenho atendido nas minhas mentorias, elas têm dificuldade em encontrar exatamente o círculo azul delas, por exemplo. Qual que é o meu público-alvo ideal? Tem gente que, por exemplo, eu atendi uma mentorada hoje, e a mentorada, ela me disse que tinha uma atividade que ela ganhava X. E ela fazia, ela ganhava X. Tinha outra atividade que ela fazia no mesmo tempo, na mesma duração de tempo, e ela ganhava 5x. Eu já tive uma cliente de consultoria que numa situação parecida. Eram duas sócias de uma empresa e uma sócia ganhava X, a outra sócia ganhava 10x. Então, perceba que qual que é a diferença? A diferença é que quem ganhava 10x estava lá focando no público-alvo correto. Quem ganhava X estava focando no público-alvo incorreto. É só isso. Porque neste contexto, neste exemplo das clientes de consultoria, tinham a mesma capacitação, o mesmo background, tudo era igual. Faltava só a questão do marketing. Então, você que está assistindo isso aqui agora, você tem valor, você tem valor, e o seu valor pode ser muito bem remunerado. Basta você encontrar o público-alvo certo, ou a circunferência certa, se você preferir nesses termos. Encontre a circunferência certa para você e saiba que o grande lance é você ter esse meio termo aqui, ó, essa região verde aqui. Na sua interação social, na sua comunicação, você gera vínculos com as pessoas. E esses vínculos você pode encontrar pessoas com a mesma perspectiva que você. E aí a sua persuasão começa. Beleza? Bom, eu sei que o vídeo de hoje acabou ficando bem extenso e foi completamente numa outra linha do roteiro, mas é isso aí. Isso também é comunicação, isso também é repertório, também teve um pouquinho de estudos sociais, um pouquinho de história aí no meio, tá? Para você entender como é que funciona essa bodeguinha de você comunicar as coisas para as pessoas para buscar riquezas para você. Esse é o grande objetivo final deste curso, você ter riquezas, riquezas de conhecimento, riquezas financeiras, riquezas materiais, riquezas mentais, riquezas emocionais, riquezas sentimentais, riquezas sociais, riquezas de relações entre as pessoas, riquezas no melhor sentido da palavra. Por quê? Porque você pode ter riquezas, você merece ter riquezas, pelo simples fato de você se aperceber que existem riquezas e que você também pode ter acesso a essas riquezas
pela simples existência da sua vontade. Beleza? No vídeo de hoje é só, e a gente se vê no próximo vídeo.